Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e vamos aqui com o nosso podcast, o Flavesp Podcast. E hoje nós temos como convidado o animador e ilustrador Cleiton Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cleiton, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. E a gente está muito contente aqui da sua presença, de você estar conosco, né, participando. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que você começou a ser, ou seja, a trabalhar nessa área de desenho, de animador, de ilustrador. Conta um pouquinho pra gente, como começou isso? Bom, eu acho que foi um processo natural, assim. Eu sou o filho mais novo de 3 irmãos, né? Então, ajuda muito, assim. A gente acaba absorvendo a cultura deles, né? Os meus irmãos sempre gostaram muito de desenhar. E eu sempre fui vendo isso. Na época que eu era bem pequenininho, passava Dragon Ball na Band. E eu adorava, assim, os meus irmãos desenhavam muito bem. Só que o meu irmão mais velho, diferente de mim, ele não tinha a referência, né, de um irmão mais velho. Então ele largou o desenho, começou a trabalhar, sabe, responsabilidades. E aí meu irmão do meio, ele me levou na Gibiteca de São Bernardo, né? E aí eu tinha 10 para 11 anos, assim, e eu já desenhava bastante, só que eu não conhecia a Gibiteca. E aí quando eu conheci a Gibiteca foi um negócio, assim, surreal, né? Para quem... Apesar de ser meio óbvio, a Gibiteca é uma biblioteca de gibi, né? Certo. E tinha tudo lá. Tinha Heavy Metal, que é uma revista para maior de 16 anos. E eles deixavam separado. Tinha mangá, tinha de tudo lá. Tinha Super Interessante, que é uma revista que... Imagina, você lendo uma Super Interessante com 12 anos, né? Você já fica, né? Com... Super interessante. Super inteligente. Meus irmãos, eles sempre gostaram, assim. Hoje em dia, eles consomem muito menos. E aí, eu passei esse tempo todo na Gibiteca, fui fazendo os cursos livres lá, de história em quadrinhos, de ilustração. E eu tava sempre lá. Aí eu conheci o Marcos, que é o cara, assim, que... Acho que todo mundo na vida tem um mentor, né? Acho que você deve ter também, uma pessoa que você lembra. E o Marcos, a gente tem contato até hoje. Ele é um cara incrível, assim, que eu posso dizer que me ensinou tudo de ilustração, porque ele era um cara muito incrível, e é ainda, né? Só que hoje, por causa dos contratempos, aí a gente tem muito menos contato, né? E aí ele foi ensinando a gente, ele criou um núcleo de quadrinhos. E eu gosto de fazer um paralelo que se ele era o professor Xavier, eu fui tipo o Ciclope, assim, que eu fui o primeiro aluno dele e a gente ficou no núcleo de quadrinhos, o pessoal rodando, a gente ia lá todo sábado a gente ia lá pra conversar. E eu conheci meu melhor amigo até hoje, que a gente trabalha junto em quase todos os trabalhos, o Éder lá. E nisso eu tinha 14 anos, né? E aí foi passando o tempo, a gente foi fazendo, trabalhando em outras coisas, porque assim como o meu irmão mais velho, né, que eu citei, as obrigações acabam, você tem que gerar uma grana, né? Ali, sim. Primeiro emprego, 16 anos. Aí eu deixei um pouco o desenho de lado. Eu também gostava muito gosto até hoje, de jogar bola, né? Só que eu nunca pensei em ser jogador de futebol, assim. Eu vivo todo machucado. E aí, nessa época, foi quando eu parei de jogar bola. Porque eu joguei, tipo, dos 12 até os 13 nos times, assim, do bairro. E era muito legal. Só que aí eu parei e comecei a focar só no desenho. Conheci Não, e no desenho que você está falando, assim, o que te inspirou mais quando você via as histórias em quadrinhos, assim, tinha alguma coisa que te chamava muito mais atenção? Como é que era? Eu não sei, assim, eu gostava da dinâmica, eu acho que no fundo, eu sempre gostava mais da animação, mas eu não sabia como fazer, né? Então eu brincava bastante com bonequinho e colocava aquelas histórias que eu reproduzia com os bonequinhos no desenho, mas dava muito trabalho, né? Então eu não sabia muito bem como fazer. E eu acho que foi essa inspiração, assim, poder fugir da realidade. Não que a minha realidade fosse ruim, né? Acho que sou privilegiado, assim, de ter uma infância legal, com os avós presentes, com vários brinquedos e tal. E isso contribuiu muito. Eu acho que foi um processo natural, assim. Foi uma coisa também lúdica que te ajudou. Sim, né? Sim. Não tenho uma história de superação, assim, tipo, uma infância traumática, um pai que me batia muito. Meu pai era, tipo, super amoroso, assim. E isso te impulsionou e te ajudou, sim, com certeza. Sim. Minha mãe também, né? Eles sempre foram muito carinhosos, mas eles também sempre foram, acho que eu posso dizer, rígidos. Porque pra gente faltar na escola só se caísse um meteoro. Ela não deixava faltar na escola, mas de jeito nenhum. E aí na escola eu conheci o Rafael, que também foi que é meu melhor amigo também.
E aí, esses 14 anos eu passei lá fazendo os cursos e tal, e com uns 20 não tinha professor na Gibiteca para dar aula de história em quadrinhos, e aí eles me convidaram. Então foi um processo natural, né? Minha vida toda eu passei ali, e aí com 20 anos eu já era professor. E era engraçado que o pessoal me ligava e falava, qual a sua profissão? Aí eu falava, eu dou aula e tal. E aí eu sou a temporal do Neymar, né? Aí o pessoal fala, com 20 anos você é professor? Eu falo, com 20 anos o Neymar já é milionário. Calma que você tá chegando lá. Não, falta muito. Então, aí, assim, só reforçando o que você falou, por exemplo, eu também sempre gostei muito de gibi. Sim. Né? A gente, nossa, assim, a época da gente tinha muito essa coisa do gibi mesmo, de você... Então, você lia Mônica, né? Tinha lá Tio Patinhas, né? Tinha o Zé Carioca, e você ia lendo todas essas coisas. E eu gostava muito das histórias. E aí tinha aqueles outros desenhos dos super-heróis. Sim. Que aí começou a aparecer mais e era mais trabalhado, aqueles desenhos, Sim. aqueles formatos. Eu gostava muito de ver aqueles desenhos que tinha do Batman, tinha mesmo acho que do Homem-Aranha, tinha uns outros assim que você via e você falava, nossa, olha os desenhos. Aí eu comecei a me aprofundar nisso como um espectador, vamos chamar assim, né? Sim. Curtidor ali, vendo, olhando. E você falou que você, assim, pegou um geral de tudo isso, né? Mas, assim, dentro desse formato dos desenhos, qual que você acha, assim, que te impulsiona mais mesmo? Que você fala, esse aqui sou eu, esse é o Clayton que está trabalhando, que gosta de fazer, que tem uma pulsão mais com você mesmo, com a pessoa Clayton, vamos dizer assim. Você diz que eu consumi, que me impulsionou a virar o que eu sou hoje? E depois que tem na sua criação mesmo. Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi o Dragon Ball. Que eu até hoje a pessoa fala, nossa, mas isso aqui é muito do Toriyama, que é o criador do Dragon Ball, né? Tipo, as mãos que eu desenho é muito dele, assim, porque eu cresci assistindo e quando eu era criança eu peguei a melhor saga, o pessoal vai falar que não, mas a saga do Freeza, então foi o Dragon Ball, assim, que eu achava... E a dublagem, a gente tava falando de dublagem antes de começar o podcast, né? A dublagem é incrível, assim, então o que me pegou... Os meus irmãos já têm uma opinião diferente, que pra eles sou Cavaleiros do Zodíaco, a Manchete ali... Então, acabei crescendo muito nisso, né? Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball. O Dragon Ball passava onde, você lembra? Na época que eu assisti, ele passava no Band Kids, com a Kira, que era uma apresentadora japonesa e tal. Mas aí depois ele foi passando na Globo, super picotado, né? Porque tinha a faixa etária ali, o pessoal cortava o... Mas na Band ele passava assim, tipo, cena de sangue, cena de morte. Então, quando eu era criança e via aquilo, eu achava incrível, assim. E todo o universo lúdico que tem, muito bacana. Então era Cavaleiros do Zodíaco, né? Dragon Ball. Você lembra de algum outro? Assim? Olha, Cavaleiros do Zodíaco... E hoje que a gente acaba ficando mais velho, a gente percebe que tem umas falhas de roteiro bem graves. Mas Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball... Deixa eu ver outro... Eu gostava do desenho do Homem-Aranha. Você lembra? Um antigo que passava na Globo? Sim, sim. Cara, era maravilhoso aquele desenho. Os X-Men, que também passavam na Globo... Muito legal. Esse do Homem-Aranha, se eu não estiver enganado, acho que foi a versão fim dos anos 60, não é? Não. É o mais novo. Depois. Dos anos 90. Tá. Dos anos 90. O Homem-Aranha, que me marcaram, assim, os desenhos da Disney, que eu sempre achei incríveis, assim, a Branca de Neve, que é o mais antigo, né, de 38, Fantasia. Que é... É um pouquinho depois, né? Eu não sei se é acho que é depois, porque não tem como ser antes, né? 38 não tinha, não tinha nada. E aí... E eu sempre gostei, assim, da história do Walt Disney também, né? Que ele penhorou a casa pra poder fazer o filme e não sabia se ia dar certo. Apesar de eu achar os regimes que ele impunha nos animadores bem, assim, né? Tem que fazer, trabalhar, tipo, 12 horas por dia. Chegou a ver? Acho que era um filme da história dele. Então, mas essas biografias, eles são muito... Sim, sempre tornam o cara mais... Tipo, eu comecei a assistir, e aí tem uma cena lá que ele vai embora da fazenda e ele dá tchau pro porquinho. Tchau, porquinho. Eu falei, não. Não, então, essas biografias americanas, de ídolos americanos, eles tendem a endeusar, né? Sim, e às vezes a pessoa nem é daquele jeito. Sim, eles pegam uma outra fachada, né? Nossa, mudando totalmente de assunto. Uma que eu gosto bastante é do Rocketman, do Elton John. Que o Elton John, ele falou que não queria, não.
ser endeusado, ele falou que queria colocar tudo lá, os problemas que ele teve de relacionamento, com drogas, então essa biografia é bem legal. E em contraponto, acho que na mesma época ali a gente tem a do Queen, né? Que a do Queen é essa coisa de endeusar também, que acho que ganhou um Oscar até, né? Mas o pessoal fala que não é tão coerente com a história real. Certo. E quando eu tiver uma biografia minha, eu vou ser a pessoa mais legal do mundo. Aí não, né? E dentro desses... Você falou desses filmes que a gente mudou um pouco, né? Sim. Voltando um pouquinho para os desenhos. Hoje em dia, a gente fala assim muito mais na parte, acho que tecnológica, né? Da coisa assim. Mas assim, você ainda vê a parte manual do gibi? Você acha que tem muito ainda isso? Você acha que tem mercado? Como que você vê isso? Nossa, eu gosto ainda, mas eu acho que eu não sou público-alvo, assim. Eu tenho muito isso pra mim, que eu gosto de folhear mesmo, eu não consigo ler digitalmente, é muito estranho, né? Porque você não tem o tátil ali, né? E eu acho que o mercado... Ele ainda existe, mas ele acaba se renovando, né? É tipo, quando veio a TV, o pessoal falar que o rádio ia acabar e não acabou, né? Acabou se renovando. E eu acho que é isso, né? Muitas mídias físicas, tipo a Turma da Mônica Jovem, tem mídias digitais também, seja com desenhos, ou o pessoal usa bastante o Kindle na biblioteca, né? Que é um negócio que você compra o livro e você lê só online, ele não existe mídia física. Então eles vão se renovando. E eu acho que a Maurício de Souza, assim, quando ela lança uma edição do gibi físico, da Turma da Mônica Jovem, eles também lançam a digital. Não sei se é na mesma época, mas aí você atende todos os públicos, né? Sim. Então vai se renovando. Tem a galera que ainda assina, olha, assinante de revista, que na minha época era só coisa de quem era milionário, assim, e ainda recebe, e tem a galera que baixa pirata, infelizmente, né? Você vê que é assim, dentro desse conceito que a gente tá falando, eu também, por exemplo. E às vezes você pega... Lembra do vinil, né? Disco. Aí você olha lá... Né, brasileiro? Vinil. Aí você pega o vinil, por exemplo. Eu gosto demais. Sim. Entendeu? Porque você curte... Cria uma memória afetiva também, né? Você curte a capa, você põe ali pra ouvir. Aí veio o CD. Tudo bem. Né? Avançou e tal, né? O som do vinil, o acústico é muito melhor, né? Sim. Tem isso, né? Mas assim, a gente gosta daquela coisa do chiadinho, de pôr agulhinha, entendeu? Tem essas coisas meio, né? Isso, né? Em homenagem, curtir como foi feita a capa, por exemplo, o pessoal que fazia esse trabalho de capa, de foto, ficou meio... Mesmo nos CDs, dependendo do que está escrito lá, você fica meio escondido, nem aparece às vezes, né? Assim, esses dias mesmo eu peguei um CD... que ainda fala assim, pô, CD também já tá virando coisa antiga, né? Mas eu peguei um, me deram lá, eu fui ver e falei, nossa, mas cadê as letras não dá pra ver direito. Sim. O nome do pessoal que faz tá assim, né, que participou do CD tá assim, que você nem enxerga direito, nem vê direito. Falei, nossa, então assim, deu uma condensada, mas... Virou meio que um fast food, né? Virou um negócio... Então, é mais ou menos isso que você tá falando das revistas. Às vezes eu acho que perde um pouco de conteúdo e mesmo da coisa bem feita, do trabalho, entendeu? Exatamente. Nos filmes também acontece, né? Você lembra dos posters do Indiana Jones? Sim, que é pintado, que é muito lindo. Hoje em dia, né? Essa semana eu assisti um filme novo chamado Uncharted, que é baseado no videogame. E assim... O pôster é uma foto photoshopada. E não tem aquele trabalho que a gente tá falando, né? Do artista e tal. E com, sei lá, não querendo desmerecer, mas com 3 cliques o cara fez um pôster. Entendi. E o artista levaria horas. Pra trabalhar. Então, o que o mercado prefere, né? É muito louco isso. Muito louco. Esse estoque de caixa ou uma coisa mais trabalhada? Porque virou tudo muito assim... Não assim, menosprezando a evolução que tem a parte técnica, a parte tecnológica, nada disso. Mas a questão assim que virou tudo muito fast food, né? No geral, assim, eu tô falando no contexto da arte mesmo, né? E na minha opinião não substitui. Não substitui. O pessoal fala, as máquinas vão substituir os seres humanos. Eu acho que não. Acho que não. Não, é porque você tem... O que a gente tem? A gente tem a nossa sensibilidade. Sim, né? Sim. Você tem o seu lirismo, que a gente fala, o seu romantismo, você, dentro de você, o seu pensamento, a sua forma de colocar, não é? Uma história, né? E aí você consegue desenvolver isso, né? Sim. Passar essa mensagem. Eu só acho isso que é um negócio que vem assim, bate, né?
coisa meio estranha no sentido, mas também tem, como eu falei, tem essa parte técnica e tecnológica é muito importante, com certeza, para os nossos dias, né, os dias nossos aqui atuais. Né? Sim, sim. E a galera mais jovem, eles não têm esse sentimento de vanguarda e de nostalgia que a gente desenvolve, né? Sim. O meu sobrinho, ele não... Eu mostrei a música do Iron Maiden pra ele, que as músicas do Iron Maiden, tipo, tem 8 minutos e contam a história do cara. Hoje eu acordei, fui na praia, encontrei o demônio. É tipo assim. E ele não aguenta ouvir. Ele fala... Ele tem 7 anos. 7 anos. E ele fala, essa música não acaba, ainda é a mesma. Porque as coisas que ele gosta é TikTok e tal, os videozinhos de 1 minuto no máximo, eu acho, né? Nem chega nem a isso. Então ele tá acostumado, né? Porque é outra época. E eu acho que entender isso também ajuda a gente a aproveitar essa época que a gente tá vivendo e aproveitar que a gente viveu. E no meu caso, né? Não sei se você tem irmãos mais velhos, aproveitar a época dos meus irmãos mais velhos, tipo Thundercats e tal. Sim. Que eu nunca assisti mesmo, mas de tanto eles falarem, eu acabava absorvendo, né? E hoje com o YouTube você consegue acessar essas memórias aí que estão não esquecidas, mas... É isso que tá ali, né? Que assim, sim. acaba aparecendo. É a mesma coisa, você falou dos irmãos mais velhos. Mas a questão minha mesmo, né, no caso, por exemplo, os anos 70, que era molequinho e tal, aí você via filmes que passavam na TV, sim. TV branco e preto e tal. Nossa. Aí você assistiu os filmes que eram dos anos 50, dos anos 40, as séries dos anos, entendeu? 60, dos anos 50. E demorava pra caramba pra chegar aqui, né? Demorava. Inclusive a própria dublagem. Às sim. vezes a dublagem, por exemplo, que os caras faziam, sei lá, no começo dos anos 70, e aí o cara dava uma referência, o filme era, por exemplo, dos anos 40, ele dava uma referência dos anos sim. 70, aí você falou, mas é um contexto... Né? Que não tem mais, né? Você falou da TV preto e branco, até a de tubo já tá ultrapassada. Nem existe mais. Nem existe mais, verdade. Então, você vê como é a evolução, né? E agora, assim, vamos pegar esse gancho da evolução. Você hoje, no seu desenho, quais são as áreas específicas que tem do desenho, assim, dentro da área tecnológica? É assim que a gente fala, por exemplo? Sim, tem o designer que cresceu muito, assim, tipo, esse logo aí, eu não sei quem fez, mas provavelmente foi um designer que tá muito bem feito e, tipo, tá muito bonito. Tem a faculdade de design, tem faculdade de animação, apesar institucionalmente, quando eu fui no banco renovar minha conta, eu falei que era animador, não existe lá a profissão. Institucionalmente a profissão não existe. Aí o cara colocou lá, eu nem lembro o que ele colocou, mas a profissão não existe porque é uma coisa nova ainda no Brasil. E tem arquitetura, que é um desenho mais técnico, né? Tanto que na ignorância da professora do primário, que eu fazia os desenhos dos bonequinhos, ela falava pra mim, você pensa em cursar arquitetura? Eu falava, não. Não, desenhar um monte de, sei lá, casa, nossa, vou ser cancelado pelos arquitetos, mas não é a minha área, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu gostava, assim, mas é porque ela não sabia, pensando agora, né? Ela não sabia das tantas áreas que tinha, né? Então, propaganda tem bastante, publicidade, a gente sempre acaba pegando bastante trabalho, assim, de publicidade. E tem vários ramos, assim, mas é que é difícil, eu acho que tudo depende muito de contato, né? Um menino no Instagram, ele me perguntou se era legal fazer uma aula do professor Marcos, que eu citei antes. E aí eu falei, cara, faz, nem tanto pela aula, mas pelo contato, porque ele é um cara que pode te abrir portas. A gente acabou virando essas pessoas também, né? E isso é muito importante para ele te... Porque, querendo ou não, o caminho, ele é meio difícil esquisito, assim, sabe? Então você precisa de alguém para te guiar, ainda mais na idade que a galera tá, né, de 14, 16 anos, que você não é nem mais criança, nem adolescente, já tá virando adulto, não sabe muito bem o que fazer. E eu tenho muitos amigos que pararam de desenhar porque não tiveram... Eu não sei se eu posso dizer força de vontade, mas não tiveram
um guia ali, sabe? Pra falar, ó, faz isso, Entendi, vai por pra aqui, poder vem trabalhar direcionar, comigo. né? Às vezes Você até quer abrir a fazer mente, isso? né? Exatamente. Para poder... Exatamente. Desenho não dá dinheiro, essas coisas. É o que a gente ouve de uma certa forma na arte em geral, né? Por exemplo, que nem eu, em música, sempre assim. A Sim. música, mas é difícil. É difícil mesmo, mas assim, a gente que tem um contexto, que tem um trabalho e que acredita nele, você tem que ir levando e vai, e faz. Uma hora você chega em algum lugar, né? Sim. O que você não pode às vezes, aquele sonho que você tem, ou aquele talento mesmo, aquela disposição de fazer, de buscar, você cortar isso, né? Então eu acho bem importante. Então, e aqui, olha, aproveitando que você falou aqui foi o Gustavo que fez para mim, que é da Bem Mais Comunicação, e eles fizeram aqui pra gente. Então, é todo um logo trabalhado mesmo nesse sentido que você está falando aí, né? Sim. Que é o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. E agora, me fala mais alguma coisa que você acha interessante no desenho hoje, nessa parte tecnológica mesmo. Olha, o que você acha de essência, que você vê e fala, olha, eu acho legal isso, eu acho isso bem importante. O que você acha? Eu tinha uma amiga, porque a gente não se fala mais, quando a gente estudou no CAV, que é o Centro de Audiovisual aqui do Vera Cruz, né? Que ela falava pra mim assim, seja a pessoa que um dia você precisou. E isso ficou na minha cabeça. E eu acho que a gente tá sendo, assim, tanto eu quanto você, né? Que a gente acaba tendo essa não sei se eu posso dizer postura, mas essa aura de professor, né? De mentor e tal. Não só nas práticas que a gente se comprometeu a dar na música ou na animação, mas eu acho que o brasileiro, ele tá indo muito bem, assim, nas produções infantis. Que bom, hein? A gente tem o Irmão do Jorel, que é um baita sucesso, né? E eu acho que antes não tinha a Turma da Mônica, que inclusive, eu cheguei a fazer teste lá, quando eu era bem jovenzinho, e tem a Turma da Mônica, mas eu acho que era muito nichado, né? Era só a Turma da Mônica, aí veio o Irmão do Jorel, assim, pra arregaçar tudo, e tem produções novas que são mais voltadas, mas isso também cria um estigma, né? Que desenho é só pra criança, mas eu acho que eles fazem uma pesquisa de mercado pra ver e tal, o dia que vai lançar, tem toda uma pesquisa por trás, né? Mas eu acho que nesse momento atual é o momento que a gente tá mais produzindo, assim. E isso é muito legal. E a internet tem muito mérito nisso, né? Porque eu acho que muito mais depois da pandemia, infelizmente, né? Eu consigo trabalhar daqui, sei lá pra Nova York. Consigo trabalhar de São Bernardo pra Curitiba, sabe? E tem um home office, tem a possibilidade do home office. E eu acho que tá crescendo muito, assim. Eu acho que não existiu... Não é porque eu tô nela que eu tô falando isso, mas eu acho que nunca existiu uma época tão furtífera assim pro cinema nacional. Só que o problema do cinema nacional é a divulgação, né? Você produz um filme... Tem um filme que eu participei que tá no cinema, só que a distribuição é muito pequena, chama Tromba Trem. É um filme de animação muito legal. Só que a distribuição não chega no ABC, não chega no interior, só algumas cidades. Porque tem esse problema de alcançar todo mundo. Vai estar nos streamings, né? Mas não dá o boom. Você falar um filme que tá no cinema é muito, né? Muito gratificante, assim. Mas eu acho que... Talvez o meu sobrinho, se ele decidisse ser um animador também, eu acho que a época dele vai ser ainda melhor do que a que eu tô vivendo, assim. Entendi. Porque tá crescendo demais. Mercado crescente. Sim, e no passado não tinha... A gente teve vários movimentos, mas assim, muito nichado, né? Eu acho que a época tá sendo agora. Tem o Menino Maluquinho, que vai estrear na Netflix, e é a primeira animação brasileira pra Netflix. Isso é incrível, sabe? Tipo... Mas esse você participou também? Sim. E participei. Nesse, como é que chama outro que você falou? O Tromba Trem. Tromba Trem. Tromba Trem. Isso aí é trava-língua. Porque ele é um elefante que dirige... que é maquinista. É uma loucura. Esses desenhos eu adoro. Aí por isso que é Tromba Trem. Tipo, de tomba o trem, sabe? Só que ele é um elefante. Eu fiz na fábrica. Aí você falou que eu fiz na fábrica. Ela é uma brincadeira a gente fez uma atividade com trava-línguas, né? Mas essa é uma palavra interessante. Tromba Trem. Tromba Trem. Poxa. Legal, né? Quebraria. Ainda bem que eu não fiz essa palavra lá. Então, agora... Só que aí que tá, né? Essas produções que são... Elas demoram muito, tipo, a do Menino Maluquinho, fazem 3 anos, assim, que o projeto tá rolando. A minha parte
acaba sendo rápida, né? Coisa de 6 meses, que a maioria das vezes é só VFX, que são efeitos especiais, né? Tipo uma fumaça e tal. Às vezes eu faço algumas animações mesmo. E o Trombatrem também, nesse período, 2 anos, 3 anos. E é louco, assim, o que as produtoras e os estúdios fazem para se manter na ativa são vários projetos ao mesmo tempo. Tem o Trombatrem é da mesma empresa do irmão do Jorel, do mesmo estúdio, né? Que é a Cop Studio. Tá. O Éder, o meu melhor amigo que eu citei antes, ele trabalha lá. Eu não. Eu sou contratado para fazer, tipo, projetos... Contratado por obra, assim, sabe? Tipo, você vai fazer isso aqui, toma seu pagamento. Então, o Éder não, ele trabalha lá. E aí tem esse fluxo de produções. Tipo, às vezes tem 3 produções ao mesmo tempo. Uma para cinema, uma para TV... E a TV também, com as leis de incentivo, abriu, né? Meu sobrinho gostava do Show da Luna. Esse é o Show da Luna. Ele adorava, que é uma produção brasileira também. O Peixonauta. Peixonauta também. Você, aproveitando o gancho, o que é que eu lembrei agora? Assim, você tá falando... Você chegou a ver algumas coisas do Daniel Azulay? Sabe? Nossa, Flávio, quantos anos você tem? Daniel Azulay. Você lembra? Lembro. Tinha... Eu adorava X-Tudo. Eu adorava isso na TV. É que você tava falando de influência, né? Eu adorava tudo que passava na TV Cultura, o ZTzinho procurando a cor. Precisamos achar uma cor azul. Eu adorava isso porque eu achava lúdico a maneira que eles faziam, né? Tinha muita interação com a animação nesses próprios desenhos aí. E o Daniel Azulay, que é interessante, que ele criou os personagens, né? Que nem o da Mônica, ele tinha os personagens dele lá. Que legal. E aí ele fez também na época era CD, no caso, né? Disco, CD e tal, com as músicas infantis. Então ele falava sobre os livros, sobre a questão de ler, sobre a criança, muito interessante, né? Sim, que da hora. Daniel Azulay. Você estava falando, eu lembrei, porque o trabalho dele era com desenho. A desenhar, sim. O desenho, aí tinha os personagens que ele tinha feito, aí em cima dos personagens tinha as músicas, aí tinha as histórias, né? Quer dizer, tudo envolvendo esse lado, mas ele batia bastante na coisa do desenho, que era bem interessante. Sim. E na educação também, né? Que os desenhos deles eram meio educativos, assim, né? Isso. A Turma da Mônica também tem um viés educativo, mas um pouco menos, né? Mais de diversão e entretenimento. Sim. E eu acho que é o caminho, assim. O Maurício de Souza não tem nem o que falar, né? Ele foi pioneiro, assim. E eu acho que é o caminho que muitos estão seguindo, né? Tipo, o Irmão do Jorel é só loucura. Você para pra assistir isso. O que tá acontecendo? Porque não tem nada institucional ali, assim. Tipo, a vovó Juju é muito carinhosa e tal. O Irmão do Jorel é legal, correto e tal. Mas não tem um negócio ali sobre educação, né? Entendi. Então, diferente já do Show da Luna, que é mais voltado pra educação, né? Alfabetização e tal. E tem a Galinha Pintadinha. Como é que a gente não falou da Galinha Pintadinha? Que também foi um sucesso estrondoso, né? E aí, quando meu sobrinho era menor, eu ficava de babá. E já assistiu aquele filme do Vin Diesel? Que ele é o babá? Sim, já assisti. O cara é um gigante, nada a ver aquele filme. Então, aí eu ficava de babá dele. E a gente assistia muito Galinha Pintadinha e O Mundo de Bita. Nossa, mas é muito colorido. Pra gente, né, que é velho, é muito colorido. Mas, de novo, volta ao que eu falei, né? Tem toda uma pesquisa por trás, tem um setor só de psicólogos para saber como aquilo vai atingir a criança e tal. E elas adoram, assim. Você pode colocar qualquer criança na frente que eles ficam loucos com aquilo, com os movimentos que são limitados, né? E é muito incrível, assim. Eu acho que evoluiu, você estava perguntando de evolução, né? Evoluiu a esse ponto, sabe? Do pessoal... não só ser um projeto assim de amor e paixão, né? Mas do pessoal olhar assim pro mercado e falar o que o pessoal quer. O pessoal quer isso, o que o pessoal precisa. Pá! E fazer. Isso é incrível. Antigamente não tinha como fazer isso, né? Não tinha, né? É verdade. Era tudo mais difícil, assim. Até você podia até pensar em fazer alguma coisa, de repente, diferente. Mas era mais difícil essas possibilidades. Você mesmo falou do YouTube, né? Que abre muitas... As mídias, né? As mídias sociais, de uma certa forma. E aí você tem essa coisa da criação mesmo, né? Aí vai te... Né, que nem a gente está conversando aqui, aí você vai lembrando um monte de coisa voltada para a área de desenho, de filme, de série, dos logos de entrada, das músicas de entrada, você vai lembrando muita coisa, né? Você está falando aí, que nem eu falei agora do Daniel Azulay, né? Eu lembrei do outro mais antigo ainda, daí você vai falar, nossa, esse cara é muito velho.
Eu lembro do um que chamava Pullman Jr. Pullman Jr.? Ele passava na Bandeirantes. Nossa, eu não lembro. Isso é velho. Então, esse é velho. Você lembra do Hugo? Hugo. Você não vai conseguir, Hugo. Que o pessoal, eu adorava aquilo. O pessoal ligava lá e era tipo um joguinho. Eu adorava. Tudo que era lúdico eu adorava, né? Tá. E lá na Fábrica de Cultura, a gente fala muito sobre a gamificação da educação, né? Uhum. E eu acho que tudo que é lúdico atrai mais o público, né? Do que aquela coisa arcaica. Também, né, às vezes. Então, tudo que é lúdico acaba atraindo, né? Eu sinto isso porque a gente... O que eu falo pra galera é que quando você vira professor, eu tento não reproduzir o que eu não gostava quando eu era aluno. Uhum. Porque eu não gostava disso, essa coisa arcaica, né? Tipo, a professora, você não quer participar da aula, a professora fica te enchendo o saco, você não vai participar, fumou 80 cigarros. Não, nada contra. Você não vai participar da aula. Você fala, não, professor, tem que participar. Se não quer, não quer, sabe? Tipo, e eu nunca gostei disso. Mas é mais aberto, né? Por exemplo, que nem Sim. os cursos mesmo que eu procuro fazer, é mais ou menos nesse sentido também. Lógico, tem uma parte que você... Sim, não tem como fugir, mais né? técnico, né? Que você tem que estar ali para poder executar, no meu caso, o som, Uhum. senão não sai, né? Mas tem uma forma também que você trabalha, assim, na questão de repertório, de estilos, de música, que é bem variado, né? Acredito que no desenho também seja assim, Sim, né? sim, sim. Que é bem... A gente estava falando da história lá, né? Que eu parei quando eu virei professor. E quando eu virei professor na Gibiteca, eu senti isso. Tinha um cronograma que a gente seguia, mas os alunos tinham dúvidas muito individuais, sabe? Então acabava sendo uma aula meio que particular, seguindo um cronograma por trás, assim. E aí o aluno chegava e falava, como é que desenha a mão, professor? Aí eu sentava com ele. Como tinha poucos alunos, tinha tipo 10, menos de 10, assim. Então eu conseguia fazer isso. Talvez se fosse uma sala muito grande eu não conseguisse. Tá. Mas É a levada que tem que ser também, né? Sim, Que sim, você- sim. E hoje voltando para essa linha que a gente está falando dos desenhos, assim, quais são os nomes mais técnicos que tem, assim, que você pode falar, assim, dentro desse trabalho de animação, de ilustrador, Caramba! que a gente não conhece muito, né? Por exemplo, eu mesmo, você vai falar... Olha, tem... Eu vou usar o organograma que a gente usou no último projeto que a gente fez, que eu não posso falar muito, senão vou ser processado. Mas, ó, tem o diretor de arte, indo de cima pra baixo, né? Tem o diretor de arte, aí tem o cenarista, pra você ver que... o cenarista desse projeto foi o Krishner, que é professor agora na Fábrica de Cultura, que ele é professor de mangá agora lá. O cenarista, não nessa ordem, eu acho, tem o cenarista, tem o desenhista de props, que props é tipo objeto, uma pessoa que só desenha objeto, tipo... Aí tem outra que vai desenhar eu e você, que são os personagens, e tem outra que vai desenhar só o objeto, e tem outra que vai desenhar só o cenário, sabe? Então o trabalho, ele é muito ramificado, assim, mas tem um diretor organizando tudo para que as coisas conversem, né? Não pode ser estilos diferentes que fica... A não ser que seja proposta, né? Mas fica muito discrepante. Tem o desenhista de props, o desenhista de personagem. Aí tem os animadores chaves, que é uma das minhas profissões mais queridas, assim, que eu só vou desenhar... Como é que eu posso fazer isso? Eu vou desenhar aqui e aqui. Aí tem os intervaladores que vão fazer esse movimento, sabe? Baseado nas minhas... nos meus desenhos. Pra poder fazer a animação. É como se você fizesse dois pontos, dois pontos e vai ligar... Dois quadros-chaves, assim. porque keyframe traduzido é quadro-chave, né? Aí eu faço um aqui, e aí baseado no meu desenho, o intervalador, ele vai fazer isso, né? Dá pra fazer isso com... A gente tava falando da automação, né? Dá pra fazer isso com interpolação, que interpolação é... Você fala para o computador que você quer que o desenho que está aqui vá até aqui. E toda essa parte o computador que vai fazer. Só que vai ficar ruim, porque não tem a mão humana, não tem a técnica. Interpolação? Interpolação. Outra palavra... interpolar. E a gente usa muito pouco, assim, porque fica ruim mesmo. Dá para você controlar a interpolação, mas é o computador que está fazendo. Então é melhor você fazer tudo certinho, né? Então o que acontece? Geralmente a minha profissão como... keyframer, ou quadro chavista, eu faço... Tem 10 desenhos. Eu faço o 1, o 5 e o 10. E aí o intervalador, ele vai fazendo os intervalos, né? O 3, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9.
E isso é para manter o fluxo de produção, né? Para ser mais rápido, porque se fosse uma pessoa só fazendo. Aí tem um colorista que só faz as cores. Mas é muito louco, eu tô falando tudo isso aqui, geralmente tem acúmulos de funções, né? Porque às vezes o investimento é curto, aí você fala, não vai dar para pagar outra pessoa. E a gente, pelo menos o nosso estúdio, né? Meu e dos meninos, a gente tenta pagar o justo para as pessoas, né? Tá. Então, se a gente vê que não vai ficar justo, a gente faz. Tá. E aí, a olheira, noite sem dormir, mas, né? Faz parte, né? Faz. E desses trabalhos todos que você está falando aí, quais que, assim, que você pode falar que você está fazendo agora? Assim, tem o que eu tô fazendo agora, graças a Deus, agora eu não tô fazendo mais nenhum. Tem o Trombatrem que tá no cinema, Tá. tem o do Menino Maluquinho, que estreia dia 12 de outubro, que acho que é dia das crianças, né? Isso. E para tudo isso tem toda uma pesquisa de quando vai sair. A Netflix faz uma pesquisa de campo, liga para casa das pessoas. Eu não sei se eles ligam, né? Que ligar é muito IBGE. Mas eu acho que eles fazem toda uma pesquisa para saber quando vai lançar. Do Trombatrem, tarará. Acho que esses são os que vão sair. Tem o Acorda Carlo, que também é para Netflix. Eles já divulgaram, então dá pra falar. Tem um pra Sony que a gente tá fazendo também, que vai sair no YouTube, que é um álbum. Eles falam EP, mas eu não sei o que significa EP. Tipo... No cinema, você fala? Não, vai sair no YouTube. É um EP de um álbum de um artista muito famoso, que eu não posso falar o nome, senão eu sou processado. EP, normalmente... Episódio. É porque ele quer lançar um álbum todo animado, sabe? Então vai ter 50 minutos, é o álbum todo animado. Tipo, enquanto as músicas estão tocando, vai ter aqueles tiques lá, aquela separação do YouTube, e cada música, teoricamente, vai ser um clipe. O EP também na música é assim, você vai fazer um EP com menos música, por exemplo, 6 músicas, mais ou menos. Pode ser isso, né? Nunca entendi. Tem isso também. E vai sair esse ano ou ano que vem, mas é um projeto também que a gente já tá trabalhando. Esse foi mais curtinho, mas já faz mais de um ano, assim, que a gente tá trabalhando nele, porque envolve muitos artistas. Todos os projetos envolvem muitos artistas, né? E é muito louco, assim. Fica aqui minha crítica, porque quando a Netflix anuncia, sai como se o desenho fosse da Netflix. E não fala o estúdio. Às vezes o nosso nome nem aparece lá, sabe? Só aparece o nome do estúdio e tal. Mas, tipo, quem fez, né? Entendi. E a gente não aparece. Cai no lance do fast food que a gente tá falando. Não existe todas as referências. Eu nunca fui muito assim, sabe? De, tipo, buscar o reconhecimento e tal. Pra mim era, me dá meu dinheiro, vou embora. Mas você sabe que Pois é. Você sabe que é importante, porque é justamente isso. Assim, você fica... A gente que trabalha com arte, a gente tem muito isso. Assim, faz parte, claro. Você fez o trabalho, você quer que seu nome apareça ali, que você fez o trabalho, entendeu? Sim. Por exemplo, eu vou ter uma música minha, né? Aparece no lugar... Aí você falou, mas não puseram nada do meu nome ali, entendeu? Aí pode, entendeu? Pode ser qualquer um. Então é uma coisa assim que artisticamente, como o Brasil falou, portfólio, você mostrar a sua cara e você ser respeitado como tal, né? Não é só uma questão de reconhecimento, é a questão profissional. Sim. É um profissional que trabalhou naquilo. Sim. Aquilo é sua criação, né? Mas é muito louco, né? Porque o sistema, ele acaba... Foi o que a gente falou no começo, né? Ele acaba encurralando a gente, né? Porque a gente pode escolher em não aparecer o nome ou ficar sem trabalho. E aí? Sim. E aí a gente acaba virando... Até que ponto o orgulho é maior do que a necessidade, né? Te dá uma condensada, né? Sim, e é aí que o sistema te pega, né? E a gente tem os casos... Você perguntou de como tá a animação hoje, tá dando uma explosão, assim, de notícias dos animes. Você gosta dos animes, porque lá eles têm um regime muito rígido, assim, de produção. E lá, se a gente fala que aqui tá fast food, lá tá um negócio doido, assim. E agora, com a internet, que os animadores que trabalham em animes gigantescos, o que eles falam? Não consigo mais, tal, nem vejo minha família. É quase um negócio de cárcere privado, sabe? Não vejo minha família, já tem 3 meses e tal. E é muito louco que o sistema, o capitalismo faz com a gente, né? Porque a gente
precisa para sobreviver, mas em quais condições, né? Então, toda vez que algum aluno ou algum amigo me mostra uma animação e fala, olha essa animação como tá ruim, eu paro e penso, poxa, como será que foi o processo de produção, né? Quanto tempo essa pessoa... Que eles nunca divulgam, né? Quanto tempo essa pessoa teve para fazer... Quanto ela trabalhou para fazer isso. Porque é muito louco essa questão de... Às vezes não tá bom, mas você tem que entregar. Sim. E a galera não quer saber se então, não tá bom. É o processo de criação. Porque às vezes a pessoa... Comigo também acontece isso às vezes com música. Às vezes a pessoa pede uma música, né? Como já teve em outros momentos. Faz uma música assim para fazer tal coisa, tal. Não é... Entendeu? Porque a nossa inspiração não é que está sempre ali para você fazer e às vezes você faz e fala, não ficou bom isso aqui. Eu preciso ajeitar isso aqui ainda não está legal. E às vezes você tem um prazo para entregar, ou mesmo para trabalhos específicos, né? Quando você faz uma direção musical de teatro, como eu já fiz e faço, como outros trabalhos que você tem que fazer. Você tem que olhar, às vezes você tem até que assistir alguma coisa, ou você tem que pensar em alguma coisa, e você tem que criar aquilo, né? E às vezes você fala, nossa, mas eu não tô... Né? Não é bem assim? Eu tinha um professor Adilson, que ele falava que a gente treinava pro dia que a gente não tiver inspirado. Isso ficou na minha cabeça para sempre. E o que mais acontece é tipo assim... A pessoa te manda mensagem e fala, preciso ter quarta-feira. Aí você manda quarta-feira e fala, não gostei dessa cor. Você consegue mudar e me entregar na sexta? Aí você fala, então por que você não pediu na sexta? É o que mais acontece. E isso cria estresse. A gente nem falou do estresse, né? É verdade, O professor Pichotti, lá da fábrica, professor de grafite, ele trabalhou na 44 Tons, que também é uma produtora brasileira, em um estúdio que fez Osmar, Primeira Fatia do Pão de Forma e vários outros desenhos, né? E ele trabalhou num projeto, ele falou que a barba dele, ele teve alopécia, que é a mesma doença da mulher do Will Smith. E aí ele falou que por causa do estresse, que a barba dele começou a cair porque tinha que entregar na parada e o pessoal ficava só em cima. Então não precisa ser desse jeito, né? Mas a galera acho que não sabe fazer de outro, né? E é muito louco. Eu acho que artisticamente tá evoluindo, mas eu acho que monetariamente, e a pessoa que investe ainda é um pouco arcaica com os pensamentos lá do passado, sabe? Sim. Tipo, eu quero isso, eu quero agora. Tanto que quando eu falo isso, acho que a galera de casa deve ter imaginado um senhor gordinho, com bigode, cheio de dinheiro. Porque é essa visão que eu tenho, sabe? Parece que eles não têm, assim. Eu tô te pagando, então você vai fazer tudo que eu quero, a hora que eu quero. E não é assim, né? Que são muitas coisas também com prazos, né? Sim. Às vezes você tem esse prazo que você fala, ixi, eu tô com esse prazo para fazer. E aí volta aquilo. Aí você tem que estar inspirado para fazer. A sua criação tem que estar ali, né? Eu acho que falta transparência, assim. O exemplo que eu dei acontece muito, e isso me deixa muito irritado, sabe? A pessoa pede por um prazo, mas aí depois ela fala que o prazo era outro, então por que não falou do começo, né? Sim. Isso gera um estresse, gera uma raiva ali, e quando você produz com raiva, não fica tão bom, né? E aproveitando esse gancho que você tá falando, assim, quais são os momentos que você assim, acha que você tá mais inspirado? Tem um momento, assim, que você fala, hoje eu tô... Ou o local, como que é isso pra você? Olha, o meu quarto / estúdio acaba sendo onde eu fico, assim, mais inspirado. Eu acho que é muito a questão da indução, né? Tipo, falando quase de transe, assim. Quando você tá ali fazendo, e você nem vê a hora passar. E nessa correria do dia a dia, isso acontece poucas vezes. Então, o que eu tento fazer num dia que eu tenho que produzir bastante é resolver tudo pra poder... Mas aí acontecem os contratempos, né? E é muito louco, assim. Eu tenho a mania, ensinado pros meus irmãos, né? De, tipo, sempre tentar terminar um desenho. Porque se você começa, sai e volta, você não vai conseguir manter a qualidade ou manter o mesmo flow ali, né? Então eu sempre tento fazer isso também. Só que na animação não dá, né? Tipo, eu preciso entregar 24 quadros desenhados. Eu faço 12 num dia, faço 12 no outro. E dividir o trabalho é muito importante. Porque às vezes você quer fazer tudo de uma vez, você se sobrecarrega. E quando você está sobrecarregado, você vai perdendo a qualidade.
E isso não é você se sentir, eu não tô desenhando nada. Dorme, sabe? É isso que... E aí entra o contraponto, que eu já tive vários problemas, assim, que o pessoal pede pra entregar no outro dia, e eu falo, não tô conseguindo produzir, vou dormir. Aí o pessoal me ligando. Aí eu falo, não, eu entrego hoje ainda, até meia-noite é hoje. O pessoal fica puto da vida. Porque, assim, não vale a pena deixar de dormir pra fazer as coisas, sabe? Claro. E só que isso é uma coisa que você vai aprendendo com a experiência, né? Porque ninguém te diz isso. Porque o pessoal que tá te pagando, eles só querem que você trabalhe. Nossa, que forte isso que eu vou dizer, mas às vezes parece que não existe amizade, sabe? Tipo, o pessoal fala ali que é seu amigo pra tirar o melhor de você. Sim, é a coisa da produção mesmo, sim, né? Assim, sim. Você acaba sendo escravo no sentido, assim, dessa produção, entendeu? Você tem que fazer... E você não pode ser condolente, assim. Tipo, tá te fazendo mal, tem que parar, dar uma respirada, tomar um café. Então, às vezes que eu fico mais entretido, assim, de entretenimento, são essas vezes que eu boto uma musiquinha ali, fico ouvindo, desenhando sem parar, nem vejo a hora passar. Te dá uma... Sim, descansar é muito importante. Levantar, tomar uma água, conversar com a namorada, com a mãe, perguntar como foi o dia, fazer uma pausa de 1 hora. Não, mas faz parte mesmo. Sim, assistir um jogo, sabe? Dá uma descansada na mente, né? Porque ali... Uma coisa incrível, eu sou desenhando. Porque às vezes você tá resolvendo ali o desenho, você fica... Sim. E esse é o processo que eu mais gosto, porque é quando você tá muito focado. E aí quando chega alguém e quebra, eu fico meio assim, sabe? Entendi. E aí você tava falando, eu lembrei também de um outro desenho. Você vai falar que eu também sou velho, né? Aí... National Kid. Tem também. Tem boa lembrança. Mas tem também os desenhos que tinham do tempo dos heróis da Marvel, que eram os desenhos, eles eram parados. Assim, sei! Chegou a ver? Conheço. Do Thor, do Hulk, Capitão América. Tinha as musiquinhas. Conheço. Né? E é muito legal você ter falado disso, porque é uma técnica que, querendo ou não, a gente pode pegar o Hanna-Barbera, né? Que é uma técnica que a gente usa até hoje, assim. Eles desenhavam... Você falou Hanna-Barbera, quando eu era pequenininho, eu pensava que Hanna-Barbera era uma mulher. Era uma mulher. Né? Depois que eu descobri que são dois. Acho que é Joseph, né? O outro também é Joseph, né? Acho que é. Joseph Hanna e Joseph Barbera. Dois, né? Aí eu falo, nossa... E é engraçado que esses desenhos aí são tipo de 60, 70. Isso. E aí eles usavam... Você lembra que todos os personagens... agora vai explodir sua mente. Todos os personagens tinham uma golinha aqui? Sim. E aí quando eles tinham que animar só a cabecinha, eles só desenhavam a cabecinha em outro papel. Porque a gola fazia a separação. Tá. E é uma técnica que a gente usa até hoje. A gente tava falando de evolução... Obviamente que a gente usa digitalmente e tal, com outras formas. Eles usavam acetato, que é tipo desenhar no vidro para poder... E a gente tá falando de outras técnicas, mas isso aí faz 50 anos que a gente usa a mesma coisa de outra forma. E os caras foram pioneiros, assim. Rotoscopia, que é desenhar em cima dos atores. Não em cima, né? Mas tem um ator de referência ali que usaram na Branca de Neve, a gente usa até hoje. Então... Você sabe que você tá falando aí, eu também sempre gostei da parte de música. Da parte musical também. Porque, assim, normalmente esses desenhos, esses mais antigos principalmente, eles tinham uma abertura interessante e tudo voltado, assim, pra música jazz, música bem trabalhada, né? Que marcava a gente. Sim. Então eu sempre procurava assistir também, porque, lógico, eu gostava dos desenhos e também... a parte musical me chamava muita atenção. Isso também hoje acho que perdeu um pouco, dependendo de um e outro, né? Por causa, acho que da rapidez da coisa, né? Que tem que ser... É mais rápido mesmo, é mais sutil, né? A gente tava... jingle, né? O jingle ficava muito na cabeça, né? Do Thundercats, eu vivia... Você lembra de Silverhawks? Que também... Silverhawks? Que era parecido com Thundercats? Eu acho que eu cheguei era a ver. Era a mesma produtora. E né? A minha vida foi gritar na casa da minha avó Falcão Biônico. Falcão Biônico, que é o começo, né? E isso fica muito na cabeça. Às vezes você não lembra do episódio, mas você lembra da abertura. Porque a música é muito marcante. E eu acho que, realmente, assim, eu não lembro de nenhum atual que fica na cabeça. Igual ficavam os antigos, né? Que os antigos, eles martelavam bem ali no tema, né? Sim. E bastante eram gravados com orquestra, né? Nossa, eu acho que o último que eu lembro que eu sei de cor é o do Bob Esponja.
Tá, que Bob também Esponja, marcou Caça ao Quadrado. isso. Que Os alunos, inclusive, pedem bastante lá, os aprendizes. Pedem vocês bastante. estão prontos, É. crianças? Nossa, mora embaixo d'água, no abacaxi. É uma parada assim, né? Só que aí que tá o lance. Eu falei que a Globo cortava o Dragon Ball, também cortava a abertura do Bob Esponja. Então, numa época que a gente só tinha acesso à TV aberta, o que a gente recebia, né? A gente não recebia o produto completo. Sim. Então, a nossa educação... E é louco a gente falar que a TV educa as pessoas, mas acaba educando, né? O pai vai trabalhar, deixa a criança assistindo TV. Sim, sim. E aí acabava assistindo as coisas tudo picotada. Sim. Que era o que tinha, né? Então, porque antigamente... Falar antigamente, hein, Brasil? Antigamente. Você tinha a abertura... Uhum. No encerramento, que era muito todo, louco. né, o nome de todo mundo. Hoje nas TVs fechadas, principalmente, tem um canal lá que passa assim, sim, o final, né? Eu gostava do... E tinha também no Thundercats e no He-Man, né? Se algum adulto encostar em você... Lembra que tinha o He-Man falando? Tinha. Agora não tem mais, né? Porque eu acho que na época era muito... E a legislação americana, a associação de pais lá, eles pegavam muito pesado, né? De tipo, o desenho não pode ter violência, não pode ter arma, era tudo arma com laser, nunca saía um projétil mesmo, né? O desenho do Robocop eu lembro muito, que o pessoal gosta de usar de exemplo. O Robocop é um filme violento pra caramba e teve o desenho. Aí o Robocop tem uma arminha de laser. Porque lá as leis eram bem severas, assim, né? Aqui no Brasil era um pouco mais escrachado. Sim. E eu gostava bastante também dos desenhos da MTV, você lembra? Sim. Tinha a Mega Liga. Como é que chama aqueles dois? Isso. Esse é um pouco mais antigo. Tinha a Mega Liga, que era uma produção brasileira. Mega Liga de DJs. Aí faziam não é? Eu acho que era até legendado, não era? Não tinha nem dublado. Isso foi legendado. Era umas risadinhas. Tudo isso marcou muito, assim, a minha vida. Que loucura, né? A entrevista hoje dá uma... porque assim, você vai relembrando, né? São coisas que fazem parte da nossa vida artística, do nosso trabalho, e às vezes você tá, que nem assim, a gente tá conversando, você também tá falando, eu tô lembrando umas coisas, sim. E eu não sei se é porque eu sou mais experiente, assim, de idade. Então, você vai lembrando de coisas assim que são pontuais, até assim, no sentido de trabalho mesmo, que você tá falando de desenho, como você falou que veio lá das histórias em quadrinhos, né? Quer dizer, você assistia também na TV, aí você foi para história em quadrinho. Sim. Aí, quer dizer, virou esse mundo complexo entre o audiovisual, né? O visual, o desenho aqui, propriamente dito, né? E tem algum outro, assim, que hoje você acha bem interessante, assim, que a gente não falou, que você lembra, algum outro, assim, que você fala, nossa, esse aqui é um bem legal, que tá... Assim, de desenho mesmo, que foi feito à mão, bem trabalhado, depois foi para cá. Como que é? Você tem algum que você... Olha, que você lembra, assim? Eu acho que eu gosto bastante das novels do Maurício de Souza, não sei se você já viu, que tem a Mônica Laços, tem o Penadinho, que são encadernados únicos, sabe? Eu acho que eu cheguei... Tem na biblioteca lá. Biblioteca, né? E aí eles contrataram outros desenhistas, outros roteiristas para poder fazer aquela história específica. E eu acho que foi muito bom. Esse da Mônica Laços virou filme, foi pra TV, agora não sei se vai ter... Tem série também no Globoplay. Tem, mas aí é ela... criança mesmo, no caso. Sim, ela criança, só que com um desenho totalmente diferente do Maurício de Souza, né? Porque a ideia era justamente dar espaço para artistas brasileiros, usar o Maurício de Souza para dar espaço para artistas brasileiros que já eram famosos, mas não tinham tanta visibilidade, né? E tem histórias bem legais, tem do astronauta, que são todos os personagens, tem do Bidu, e todos com traços diferentes, assim, e com um roteiro diferente, às vezes roteiros mais dramáticos, roteiros mais sérios, e eu acho que foi uma sacada genial, assim, e o Maurício tá sempre se renovando, né, tipo, 70 anos aí de história, ele tá sempre se renovando. Tem o Demon Slayer, que seus alunos devem adorar, que é um anime e mangá, e a parte curiosa do Demon Slayer é que a artista é uma mulher. E o Japão, ele é muito evoluído e tal, mas às vezes ele é muito conservador. E aí a conversa que a gente mais tem na biblioteca lá da Fábrica de Cultura é até onde
o conservadorismo fere os direitos humanos, né? Tá. Porque depois de 2 anos que já estava fazendo sucesso, bateu o recorde de audiência, o maior filme japonês visto no mundo, que ela revelou que ela era uma mulher. E pra eles lá, uma mulher não pode escrever pra menino, que é o shonen, né? O mangá shonen que a gente fala. Uma mulher não pode escrever pra menino. Isso é muito louco. Então, eu também gosto de trazer o Diego, que dá aula de animação na Fábrica de Cultura. Que veio aqui também. Ele tem muitas alunas, né? Tá. E quando a gente vê... Você que é mais antigo, com todo respeito, quando a gente vê making off de filmes da Disney ou de filmes animados, o que a gente vê? Homens brancos, a maioria. Só tem homem branco. E não tem mulher, não tem nada, sabe? Tipo, então eu gosto de trazer esses exemplos até pra elas. Tem o Love, Death and Robots da Netflix, que também é uma diretora que é muito incrível, as animações, cada episódio é o mesmo esquema do Maurício de Souza, sabe? Cada episódio é um roteirista, um animador ou muda, né? Eu percebi também que esses que eles curtem agora tem muita, que são japoneses, né, que você tá falando? Sim. Tem muita música. Tem muita música. Assim, então e marca, né? Tem as bandas deles lá e tal. Essa semana mesmo um deles mostrou pra mim. É uma música, tipo assim, você já ouviu? Aí eu falei, não ouvi. K-pop? Tem bastante desses assim, voltados também para o próprio desenho, né? Sim. E eu falei, olha que interessante, né? Então é uma outra vertente também, né? Sim. Outro caminho que eles estão fazendo, um outro trabalho que é muito, muito, muito interessante. E é muito louco, porque os desenhos antigos a gente não tinha acesso às versões japonesas, né? E agora com o YouTube a gente consegue ouvir. E apesar e eu acho maravilhosa a tradução, porque eles tentam colocar na métrica, mas sem mudar o sentido. Eles não traduzem literalmente, mas eles tentam. E fica incrível, só que a versão japonesa, que é a original, não tem comparação, né? Só que a gente não tinha acesso a essas coisas antigamente. Entendi. Que hoje assim, é outro... É um aspecto diferente, né? Eu sei explicar assim, mas é um aspecto diferente que você vai envolvendo outras coisas, né? Por causa da própria, talvez, formato mesmo da mídia, as possibilidades que tem, que é o que a gente está falando aqui, né? Mas eu sinto falta de... Porque as pessoas dizem que eu sou muito regrado e tal, muito... Eu esqueci a palavra. Muito metódico. Sempre faz a mesma coisa no mesmo horário e tal. Eu acho que eu sou, mas eu acho que também que eu sou muito relapso. E eu sinto falta na TV de ter um horário pra assistir desenho, sabe? Porque era isso que me prendia. Vai começar desenho e tal. Agora, com tudo disponível, eu passei a ver menos as coisas, sabe? Entendi. Porque depende muito de mim ir lá, clicar, procurar. E aí a gente acaba afunilando muito mais, né? Que a gente só procura o que a gente quer ver mesmo. E às vezes na TV passava um desenho que você nem achava tão legal, mas você assistia ali. Não, é a mesma coisa de música que você tá falando. Às vezes você assistia lá, né? O cara tocando, o pessoal cantando na TV, por uma curiosidade ou para conhecer. Né? E aí você fala, olha que interessante. Às vezes você fala, essa música eu não conhecia, legal. Essa aqui nem não me chamou muita atenção, tal. E é por causa disso mesmo. Hoje tem tantas possibilidades, né? Assim, a mídia te dá toda essa possibilidade de várias informações, várias coisas, que é o que você falou. Às vezes você afunila numa coisa só, e aí você perde outras coisas que vai te ajudar, acredito eu assim, que vai te ajudar no seu processo de trabalho. Exatamente. Né? A MTV era assim, a Mix TV também. Hoje em dia eu não sei nem que o Chris Brown ainda faz música, não sei, mas antigamente passava pra caramba. E você acabava ouvindo ali por osmose, assim. Você tava fazendo outra coisa e tava tocando. E hoje em dia não tem mais isso. Então... Mas eu acho que isso é muito coisa de gente velha, né? Ai, meu programa vai começar! É verdade. Que hoje a galera vai lá, pega o streaming, vê a hora que quer, assiste os episódios tudo de uma vez. Tudo de uma vez. A gente tinha que esperar o outro dia. É verdade. Isso quando não repetia, né? Que os meus irmãos falavam que Cavaleiros do Zodíaco repetia muito. Sim. Eles não sabiam se ia passar inédito ou não. Tinha uma coisa, às vezes também era meio jogado, né? Assim, né? Mas tinha eu lembro de horários, assim, de desenhos, que era uma época, assim, que você assistia, você sabia os horários de todos os que iam passar, né? Exatamente. Ia assistindo. O pessoal conta que a galera chega a rivalizar, né, com as novelas da Globo, Cavaleiros do Zodíaco. Meus irmãos contam que tinha episódio que não tinha ninguém na rua.
Quando a Manchete anunciou sucesso, que ia passar inédito, depois de ter repetido umas 3 vezes do começo, a galera, todo mundo deixou o que estava fazendo para ir assistir o que acontecia depois. Porque era um formato bem diferente do que tinha, né? Sim. Assim, eles pegaram alguém teve uma visão legal lá para pegar um filão de passar, né, assim, num horário interessante e foi pegando. Né? Sim, foi pegando. E é muito louco isso. Assim, é uma coisa que, como a gente está falando aqui, hoje em dia é mais difícil de fazer, né? Sim. Por causa dessas aberturas que tem para você conhecer trabalhos e coisas mais, né? Gente, nós estamos aqui conversando com o Cleiton Souza. Gravem aí, Cleiton Souza. Né? Cleiton, a gente já está finalizando, né? E muito contente da sua participação aqui, do nosso bate-papo. A gente aprendeu bastante sobre desenho, sobre esses formatos todos aí. Fala um pouquinho aí dos seus contatos, como são os seus contatos, como que eu acho o Cleiton Souza, como que faz? Fala. Bom, eu tô sempre no Instagram lá, cleiton.souza.silva. O Instagram, ele acabou virando uma rede assim que você consegue pôr tudo, né? Tá. Então eu respondo os fãs, olha só. Eu respondo todo mundo por lá, coloco alguns trabalhos por lá. O Facebook eu não mexo muito, mas o Facebook é a mesma coisa, Cleiton Souza Silva. E o Instagram é cleiton.souza.silva. E quem quiser mandar mensagem, pode mandar por lá, eu tô sempre por lá. O WhatsApp eu também não uso muito, é mais pessoal. E portfólio na internet, faz muito tempo que eu não atualizo, então acho que tá tudo no Instagram mesmo. Tá bom. Então, nós conversamos hoje com o Cleiton Souza. Muito obrigado, Cleiton, pela sua participação sensacional. Né? Muito obrigado mesmo. E, pessoal, se você quer participar com a gente do nosso projeto, sendo um apoiador, você acessa aqui, olha aqui na tela, vai lá no QR Code, ok? E você pode participar do nosso projeto que fala sobre arte, sobre a sua história e os seus personagens, tá bom? E se você também acessar lá no canal do YouTube, você aperta lá no sininho, não é isso? Para se inscrever também, para fazer parte com a gente, tá? Muito obrigado, eu, Flávio Vespa, agradeço por você estar aqui com a gente no Flavesp Podcast, ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.